Embrapa tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Tudo bem? Que bom que você já está sintonizado com a gente, porque começa agora mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que traz as soluções da pesquisa para você. Tudo bem, William? Tudo ótimo, Selma. E como é bom saber que você, amigo ouvinte, está aí do outro lado do rádio ou do aplicativo ligado no nosso programa. Maravilha! Pois é, William. Você sabe o quanto eu gosto de pesquisar para descobrir se algo é verdade ou se não passa de um mito, né? Sei sim, Selma. E hoje em dia, mais que simples curiosidade, é importantíssimo que todo mundo saiba se algo é verdade ou não é mesmo? Afinal, vivemos na era da informação. Exatamente. No programa de hoje vamos falar justamente sobre isso. Sobre os mitos que envolvem a carne de frango e também sobre o consumo de ovos de galinha. 2 pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, lá de Concórdia, Santa Catarina, vão nos ajudar a esclarecer várias dúvidas. Ah, que bom! Então não vamos perder tempo, vamos chamar logo nosso colega o repórter Lucas Scherer, que está com o pesquisador Gerson Scheuermann. Eu sei que o Lucas tem uma pergunta sobre uma questão que vira e mexe e tira o sono de muita gente. Diga aí, Lucas. Um dedo de prosa. Gerson, bem-vindo ao Prosa Rural. Eu já começo com aquela que é a maior dúvida dos consumidores. Afinal, os frangos recebem hormônios de crescimento nas granjas? É interessante essa questão dos hormônios, né? Ela reiteradamente surge, né? E a gente até entende um pouco o porquê dela surgir tão frequentemente, né? Na verdade é porque os frangos crescem muito rapidamente, né? E são abatidos cada vez em idade menor, e aí o pessoal fica desconfiado mesmo, né? Por esse lado eu entendo. Mas a gente pode tranquilizar o consumidor. Não são utilizadas essas substâncias na avicultura, seja de corte ou de postura. Primeiro porque é uma questão até legal, né? Não é permitido isso no nosso país, no Brasil, mas a questão, alguém poderia, bom, mas peraí, mas o Brasil, né, daqui a pouco, questão legal, não sei, pode ser que o povo não siga. Aí tem uma questão técnica, né? Por que alguém usaria hormônios? Já em 1948 tem publicação onde testaram os androgênios em aves, não dá uma resposta que o pessoal imaginava que teria. Então, normalmente, inclusive, é a queda no desempenho, né? Mas a grande maioria dos estudos foi feita com os peptídeos somatotrópicos, né? É o hormônio de crescimento, teriam que ser injetados ou implantados sob a pele, já dificulta, né? Imagina uma questão prática, né? Um aviário com milhares de frangos, né? Não tem a menor condição, né? Não teria, né? Em geral, a conclusão desses estudos ela não promove o crescimento em frangos normais de crescimento rápido. Então, para deixar o pessoal que nos escuta bem tranquilo, usar hormônio na produção de frangos é ilegal, não funciona e mesmo que fosse possível, é muito caro para ser aplicado. Interessante essa questão, pesquisador. Muita gente tinha mesmo essa dúvida. Agora, me diga uma coisa, o que é que faz o frango crescer tão rápido? Realmente, o frango é um fenômeno, né? Coisa impressionante, a capacidade de desenvolvimento e de converter o alimento. Ele tem uma conversão alimentar muito baixa, cada vez menor, né? Ou seja, para produzir 1 quilo de peso vivo, quanto ele gasta, ele consome de ração, sempre menos. É impressionante isso. A avicultura, ela é um dos setores mais organizados de todo o agronegócio, isso aqui no Brasil e também em outros países que são importantes produtores, seja de frango ou de ovos, de poideiras. É um setor altamente profissionalizado, né? Primeiro, tem toda a questão genética. Essas aves, elas vêm de muitas e muitas gerações em que foi feita a seleção genética. O que é isso? Dentro de um grande número de aves, sempre são selecionadas poucas e as melhores, as que melhor respondem naqueles atributos que são avaliados. Ganho de peso, por exemplo, conversão alimentar, essas coisas são avaliadas e as melhores aves são selecionadas. E elas são novamente postas para reprodução.
Imagina quantas décadas, né? Desde 1930, já nos Estados Unidos, isso era feito. Mas não adianta somente ter potencial genético se o que a gente chama de meio, se o meio não contribui, não faz a sua parte. O que é esse meio? Nutrição, por exemplo. Não adianta o indivíduo ter capacidade para se desenvolver se ele não come suficientemente em quantidade e qualidade, né? Outra questão é a questão de instalações, né? As instalações modernas hoje, renovação de ar, temperatura, uma cama adequada para que elas possam estar confortáveis, né? E o fácil acesso, e a vontade também, acesso ao alimento e à água, né? São coisas importantes. A água também na temperatura e quantidade e qualidade necessária, né? E, além disso, toda a questão sanitária. O controle é rigoroso na questão de doenças, vacinas, né? Hoje está todo mundo entendendo já um pouco e mais preocupado com vacinas por causa da pandemia que está aí. Na avicultura, isso há muitas décadas já é feito controle rigoroso. Pois é, minha gente, reforçar nunca é demais. Ficou claro, então, que o uso de hormônios de crescimento no frango e nas galinhas poedeiras é mentira. E para dar números ao negócio da carne de frango, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial. Só em 2020 foram quase 14 milhões de toneladas de carne de frango produzidas. E mais, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, vendendo para dezenas e dezenas de países. Ou seja, dá para confiar e muito nos frangos de corte produzidos no Brasil. Falando em números, escute só isso, amigo ouvinte. Em 2020, o Brasil aumentou em mais de 9% a produção de ovos. Sabe quantos ovos de galinha foram produzidos só aqui no nosso país no ano passado? 53 bilhões de ovos. É isso mesmo, 53 bilhões de ovos. É muito ovo. Isso significa que cada brasileiro comeu em média 251 ovos em 2020. Mas, assim mesmo, ainda tem muita gente que desconfia que o ovo pode fazer mal à saúde humana. Será mesmo? Nada melhor para acabar com essas dúvidas e mitos do que falar com o pesquisador Everton Crabe. Ele também é lá da Embrapa Suínos e Aves de Santa Catarina. E nossas primeiras dúvidas são relacionadas justamente a isso, ao consumo de ovos e à saúde humana. Everton, os ovos engordam? Eles têm muitas calorias? Na verdade, os ovos não engordam e eles são inclusive utilizados em dietas para quem busca redução do peso. Para que você tenha uma ideia, um ovo tem em torno de 70 calorias quando nós estivermos falando de ovos cozidos, por exemplo. Isso equivale a 50 gramas de carne ou então a uma bolacha recheada. Portanto, se você comparar uma bolacha recheada com um ovo, nós estamos falando da mesma quantidade de calorias. Então eu diria que não, dentro de um consumo normal, evidente. É verdade que a clara é a parte mais saudável do ovo? Na verdade, o ovo ele é bem dividido. A clara é a parte da proteína do ovo. A gema já é a parte que contém uma série de sais minerais, uma série de vitaminas, uma série de fontes lipídicas também. Então, a energia estaria concentrada na gema e a proteína na clara. Em geral, se nós olharmos para aquilo que um ser humano precisa, eu diria que a gema é mais importante nutricionalmente do que a clara. Mas a clara, juntamente com a gema, forma um conjunto de nutrientes bem equilibrado e super importante e saudável para o ser humano. É realmente interessante, pesquisador Everton. Faz muito sentido. Agora, eu tenho aqui outra dúvida comum. Os ovos fazem mal para quem já tem colesterol alto, colesterol elevado? Veja, colesterol elevado, em geral, a maior parte dos casos é porque o seu organismo está desregulado, descontrolado. 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio fígado. Apenas 30% do colesterol que a gente encontra no nosso sangue vem da alimentação. Então, eu diria o seguinte, quem tem colesterol alto, muito provavelmente tem alguma questão orgânica, então é importante que veja isso com o seu médico e talvez tenha algum problema também de um consumo desproporcional de determinados ingredientes ou alimentos, tá?
todo alimento de origem animal tende a nos suprir com uma quantidade maior de colesterol. E quando o pessoal mais das antigas, digamos assim, fala que não é para comer mais de 2 ovos por semana que faz mal, será mesmo? Vamos ouvir o que o especialista da Embrapa tem a falar sobre isso. Ah, e preste atenção, amigo ouvinte, no que ele diz sobre o bem que faz para grávidas e crianças comer ovos. Pitacos da hora. O pessoal mais antigo diz que não devemos comer mais de 2 ovos por semana. Isso é verdade? Todos nós, de uma geração já um pouquinho mais avançada em termos de idade, viveu esses ditados, né? Não coma muito ovo porque faz mal para a saúde. E não há nada disso. Eu mesmo sou prova viva disso. Eu consumo 2 ovos cozidos todos os dias pela manhã. Todos os dias. E o ovo é super saudável. Evidentemente que isso aí tem que estar associado a hábitos saudáveis da vida, né? Tem que ter uma certa atividade física, assim por diante. O ovo é um alimento nobre. Ele é um alimento rico em proteínas, tá? Cada ovo tem em torno de 6,5 gramas de proteína. Ele tem mais de 13 vitaminas essenciais para a nutrição do nosso organismo. Ele é rico em minerais como magnésio, selênio, zinco, ferro, cobre, cálcio. Ele contém antioxidantes. Ele tem ainda manganês, fósforo, sódio. Ele é rico numa vitamina chamada colina, que é super importante para a parte do cérebro. Por exemplo, crianças que estão em fase de crescimento deveriam consumir o ovo, porque isso vai ajudar na parte intelectual das crianças, na formação do cérebro. A pessoa que consome o ovo quando jovem tende a ser mais inteligente. E além do mais, em gestantes, o consumo de ovo, inclusive, auxilia na prevenção de má formação do feto. Então o ovo é um alimento super nobre. Muito obrigada, pesquisador Everton Crabe, pelas excelentes informações para o nosso ouvinte. Você, meu amigo, minha amiga, ficou com alguma dúvida sobre o programa de hoje, que falou sobre os mitos da carne de frango e o consumo de ovos? Então, entre em contato com a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina. O DDD é 49 e o telefone é 3441-0400. Eu vou repetir. O DDD é 49 e o telefone é 3441-0400. Você também pode entrar em contato com a Embrapa pela internet. O endereço é www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. E sabe quem vem chegando agora? É o pessoal da Emater do Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você. Momento da Extensão Rural. A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. São fornecidos pela agricultura familiar os principais alimentos consumidos pela população brasileira. 87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% de milho, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite. Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul. Essa foi mais uma dica certeira dos amigos da Emater do Rio Grande do Sul. Valeu, pessoal! E por hoje é isso, minha gente. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Um abraço e até lá! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Lucas Scherer. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Suínos e Aves.